Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Queridos irmãos, o tempo da Páscoa, ele é um tempo temático, assim como a Quaresma trabalha o tema da penitência, assim como o Advento trabalha o tema da parousia, segunda vinda do Cristo. A Páscoa também é um tempo litúrgico temático. E o tema meditado durante a Páscoa é a Igreja. A Igreja como continuadora da missão do Cristo. A Igreja como presença de Cristo entre os homens. A Igreja como povo de Deus. Então esse é o tema proposto pelo tempo da Páscoa. A Igreja. Por isso que a gente lê durante toda a Páscoa, na primeira leitura, os Atos dos Apóstolos, acompanhando a primeira comunidade cristã, a experiência da Igreja que vive a fé no Cristo ressuscitado. Então esse é o tema proposto pelo tempo da Páscoa, a Igreja. Então a Igreja como povo de Deus. A Igreja como tendo a consciência da sua vocação, de ter sido escolhida por Deus. Isso aparece claramente na segunda leitura da missa desse domingo, tirada da primeira carta de Pedro, onde São Pedro fala: vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou. Então veja, vós sois a raça escolhida. Então, o tempo da Páscoa, nós meditamos sobre a Igreja enquanto povo escolhido por Deus. Israel, o povo da Antiga Aliança, tinha essa consciência bem clara. De todos os povos da terra, egípcios, babilônios, persas, assírios, Deus escolheu Israel. Podia ter escolhido qualquer um outro, mas escolheu Israel. Então, nós, durante esse tempo da Páscoa, somos chamados a meditar no fato de termos sido escolhidos por Deus. Fomos escolhidos. Deus fez de nós o seu povo. E nos escolheu para quê? E São Pedro responde: o sacerdócio do reino. Somos um povo sacerdotal. Em nós, o sonho de Moisés está sendo realizado. Qual era o sonho de Moisés?
Quando Moisés divide o seu poder entre os sábios, Josué viu que 2 homens que não estavam na tenda haviam recebido o espírito de Moisés e vai então reclamar com Moisés. Olha, 2 homens que não estavam aqui estavam profetizando. Você quer que eu vá lá repreendê-los? E Moisés fala: quem dera que todo o povo fosse um povo de profeta, que todo o povo fosse um povo de sacerdote. Então, nós somos uma nação sacerdotal. É o que está dito na segunda leitura. Sacerdócio do reino. E o que faz o sacerdote? O sacerdote, ele oferece sacrifícios. Então nós somos chamados a oferecer a Deus o sacrifício de louvor. Qual é esse sacrifício? Oferecer a nós mesmos. Como Jesus faz na véspera da paixão: Pai, se for possível, livra de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Isso é um gesto sacerdotal. Oferecer-se a si mesmo. Senhor, faça de mim o que queres que seja feito. Como a Virgem Maria, eis aqui a serva, faça-se em mim segundo a sua vontade. Isso é um gesto sacerdotal. Então, durante a Páscoa, a gente é chamado a meditar a igreja como povo de Deus, chamado a ser um povo sacerdotal. Oferecer a si mesmo como sacrifício. Oferecer a si mesmo como dom para Deus e para o outro. Isso é que é meditado durante toda a Páscoa. A partir desse domingo, essa pregação da liturgia sobre a igreja, ela se intensifica, porque a gente está se aproximando da solenidade de Pentecostes. Então, a partir desse domingo, nós iremos ler no Evangelho o sermão de despedida, o discurso de despedida de Jesus, que está no Evangelho de João, os capítulos do 13 ao 17. É o segundo maior sermão de Jesus na Bíblia. O primeiro é o Sermão da Montanha e o segundo é o discurso de despedida. A gente vai ler todo domingo um pedaço do discurso de despedida até chegarmos à solenidade de Pentecostes. E o discurso de despedida, ele tem como tema exatamente a missão da igreja. Jesus está se despedindo dos apóstolos, é a última ceia. Jesus sabe que dali a algumas horas iria sofrer a paixão. Ele sabe que aquele era o seu último momento com os apóstolos. Então ele está dando as últimas instruções, por isso, discurso de despedida. E nesse discurso, Jesus fala exatamente sobre a igreja. O papel da igreja, a missão da igreja. A igreja que deve ser a continuadora da sua missão. A igreja que deve ser um povo sacerdotal. E hoje a gente tem a abertura desse discurso, quando Jesus então fala da fé, do acreditar. Percebam quantas vezes, pega depois na sua Bíblia, e perceba quantas vezes a palavra acreditar, o verbo acreditar, é repetido nessa passagem bíblica. Por quê? Esse é um texto de uma autorrevelação de Jesus. Aqueles textos que Jesus fala dele mesmo. Eu sou. Então esse é um dos textos assim, que Jesus fala dele mesmo. Reparem que na Bíblia, todas as vezes que Jesus fala dele mesmo, esses momentos, eles nunca são públicos, eles sempre são restritos, ou aos apóstolos, ou a um grupo de pessoas, ou a uma pessoa individual. Por quê que Jesus, quando fala dele mesmo, ele fala a um grupo restrito de pessoas? Porque Deus nos deu um dom que é o da liberdade. Deus, ele nos fez livres. Se Deus nos obrigasse a acreditar, se Deus nos obrigasse a fazer a vontade dele, ele estaria tirando aquilo que ele deu, que é a liberdade. Então Jesus, quando ele fala conosco,
e fala dele mesmo, ele recorre a imagens para dar margem para dúvida, para que a pessoa possa dizer não e assim a liberdade individual de cada um seja respeitada. Ele nos deu o poder de dizer não. Então Jesus está falando dele mesmo. Está convidando Filipe e os apóstolos a terem fé. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Acredite. Então, o primeiro passo para sermos igreja, para sermos povo de Deus, para sermos uma nação sacerdotal, é a fé, é o acreditar. Nesse tempo de restrição, de pandemia, nesse tempo em que somos obrigados a estar confinados, Deus nos convida a acreditar. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Então a fé é o passo para fazermos parte desse povo. Jesus fala isso no final do Evangelho de Marcos. Quem quiser ir para o céu tem que fazer duas coisas. Tem que ter fé e tem que ser batizado. Pela fé e pelo batismo, nós entramos nesse povo, chamado a caminhar pelo deserto em direção à terra prometida. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, somos convidados a termos fé para fazermos parte desse povo e sermos uma nação sacerdotal. Então, renove a sua fé. Começando essa preparação para a celebração de Pentecostes, em que o Espírito vai ser derramado sobre a igreja, então renove a sua fé. Tendes fé. Não deixe o seu coração ficar perturbado. Acredite em Deus. É Deus que está nos conduzindo. É Deus que está nos guiando. Então confie a sua vida na mão de Deus. Deus abençoe a você e a toda a sua família.